Se assustou, né? Não, Rafinha, corta aí. Começa a aula mais calmo, né? Pelo amor de Deus. Galera, vamos lá? A situação aqui é a seguinte, gente. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Cá estamos com mais uma aula em vídeo para você que, por algum motivo, não assistiu essa aula em sala. Light? Bom, Phil, essa aula, se trata de quê? Quantos blocos nós teremos? O que a gente vai fazer? Galera, é uma continuação do que era a estequiometria. Mas agora a gente vai descolar um pouquinho. Nós vamos atuar no campo das soluções, tudo bem? Soluções, que é um módulo bem grande, e por isso nós dividimos em duas aulas, soluções parte 1 e soluções parte 2, que é a próxima aula que você vai ter. Bom, na aula de hoje são as coisas mais básicas de soluções, em que a gente vai ver unidades de concentração, a ideia de soluto, solvente, disperso. A gente vai dar aquele apanhado geral na ideia de soluções. Vai fazer alguns cálculos, é claro, e na aula que vem a gente brilha. Tudo bem? Então, respira, porque a aula é super importante, cara. Mas, Phil, é importante quanto? Cara, muito. Se você pegar seu módulo, folhear seu módulo, você vai perceber a quantidade de questões que tem de diversos vestibulares, sejam eles Enem, UERJ, ou sejam das particulares de medicina, para quem quer fazer FES, para quem quer fazer Souza, até o Unigran Rio, olha, tá assim, ó, recheado de questões, cara. Então, vai com carinho, vai com calma pra gente começar a brincadeira, demorou? Então, vamos que vamos. Chega comigo então. Aí, mandei aqui soluções 1 e os conceitos básicos, né, primordiais pra gente conseguir ter uma ideia geral. Phil, primeiro, soluções e mistura são coisas exatamente iguais? Não. Não. O que é uma mistura, Phil? É uma mistura de disperso, é uma união, né, de disperso e dispersante. Aí tu se pergunta, Phil, como é que eu vou saber quem é quem? Quem é disperso e quem é o dispersante? Gente, o disperso sempre está em menor quantidade, enquanto o dispersante está em maior quantidade. Então, o cara que tem menos, tu chama de disperso. O cara que tem mais, você chama de dispersante, tudo bem? Aí tu fala, Phil, tudo bem. Só que essa mistura, ela não necessariamente tem que ser homogênea, tudo bem? Ah, Phil, eu lembro disso. Inicialmente, eu posso ter uma mistura heterogênea, e posso ter também uma mistura homogênea, Phil. Aí tu fala, tá bom, uma mistura heterogênea é o que você muitas vezes chama de dispersão. Aí tu fala, sução é uma dispersão. Aí tu, Phil, de boa. E a mistura homogênea? A mistura homogênea é o que você vai chamar de solução. Tudo bem? Phil, a mistura heterogênea a gente estudou lá no início do ano, a parte de separação de misturas. Nós percebemos que a maioria das separações, as mais fáceis pelo menos, são para misturas heterogêneas, né? A gente falou sobre peneiração, falou sobre filtração, nós falamos sobre vários métodos de separação de misturas homogêneas. Tu falou, de boa. Aí pelo módulo 5, nós estudamos algumas coisas em relação a mistura de substâncias que podem formar algo solúvel ou não. Aquela ideia de polar e apolar, tudo bem? Tu falou, Phil, demorou, lembro. Polar dissolve com polar iônico, o apolar é com apolar, lembro disso. Só que, na verdade, tem aqui uma setinha no meio que vai meio que unir essas duas ideias. Eu vou falar que essa parte aqui é algo heterogêneo, ou seja, uma mistura heterogênea e homogênea. Phil, como assim é heterogênea e homogênea? Como assim? A parada o assunto aqui é coloide. É uma dispersão coloidal. Caraca, Phil, isso aqui a gente estudou no início do ano, isso aqui um pouquinho mais para o início do ano, e esse carinha aqui, a gente vai estudar quando? Bom, isso aqui a gente vai estudar lá no módulo de propriedades coligativas. Não é agora. Por enquanto, só saiba que existe. Mas você pode se perguntar, Phil, como é que eu vou pensar nisso? Me dá um exemplo só de coloide, pelo amor de Deus. Um exemplo de coloide, gente, é o sangue.
O sangue é um coloide. Tudo bem? A maionese é um coloide. Light? Ué, mas parece homogêneo. Concordo. Parece. Tá? Então, cuidado. Na real, tem essa diferençazinha aqui. E lá na aula 14, a gente vai falar melhor sobre isso. Tudo bem? Respirei. Fio, então já sei o que é. Aqui eu tenho um disperso muito grande, tudo bem? Então faz com que a mistura seja heterogênea. Aqui eu tenho um disperso bem pequenininho, o que faz com que a mistura seja homogênea, ou seja, você não vê o disperso. E no coloide é um disperso intermediário, de tamanho médio, tudo bem? Fio, foi. Essa ideia aqui foi. Segue na fé. Bora. Então, fio, o que vem a ser solução de fato? Então, é toda mistura homogênea. Tudo bem? Fio, então foi. Então, quando eu penso em solução, eu tenho que pensar, cara, se é uma solução, é uma mistura de dois caras, e entre esses dois caras eu tenho que pensar que tem um soluto e um solvente. Fio, o soluto é sempre o cara que está em menor quantidade. E o solvente, fio? O cara que está em maior quantidade. Então se tem mais é o solvente? Sim. E pensa, né? Para que haja aqui uma boa interação, é bom que eles tenham mesma polaridade, né? Então, mandar aqui, mesma polaridade. Para que haja essa mistura e ela seja homogênea. Light? Fio, tudo bem. Ou seja, polar com polar ou iônico, ou os dois podem ser apolares. Light? Aí eu mandei aqui, observação 1. Em geral, o solvente que determina o estado físico da solução. Aí tu fala, pô, fio, como assim? Se eu falo em solução, geralmente as pessoas pensam em uma mistura que tenha seu estado físico no estado líquido, seja líquida ou seja solução aquosa. Cara, não necessariamente. Solução é toda mistura homogênea, ponto. Fio, então calma aí. Eu posso ter uma solução no estado líquido? Lógico. No estado sólido? Também. E no estado gasoso? Também, gente. Aonde há mistura, desde que os componentes da mistura formem uma mistura homogênea, vai haver solução. Bom, e eu disse que o estado físico é determinado pelo solvente. Fio, então me dá exemplo de uma solução sólida? Gente, solução sólida é toda liga metálica. Como assim? Por exemplo, o ouro. Aquele tal de ouro 18 quilates. Tudo bem? Gente, o que é o ouro 18 quilates? O ouro 18 quilates é uma liga metálica que tem ouro em sua maioria. Mas o que é o resto? Cara, você tem 75% de ouro, você tem 12,5% de prata e mais 12,5% de cobre. Que isso, fio? Então você tem 75% de ouro, 12,5% de cobre e 12,5% de prata. Isso aqui é o tal do ouro 18 quilates. Quem é o solvente, fio, dessa liga? Gente, o ouro, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque está em maior quantidade. Ele é solvente mesmo sendo sólido. Porque a definição de solvente é o cara que tem maior quantidade. Foi? Bora. Fio, solução líquida. Cara, bebidas em geral. Bebidas. Por exemplo, refrigerante, né? Refrigerante. Tudo bem? Refri. Fio, e solução gasosa? Caraca, que parada, mané. O que a gente tem como exemplo para solução gasosa? Ar atmosférico.
E no ar atmosférico, fio, na real, é uma mistura de quem com quem? Você tem aproximadamente 80% de N2 com aproximadamente 20% de O2. Então, qual dos dois, fio, é o nosso solvente? Nosso solvente é o gás de nitrogênio. Tudo bem? Aí aqui, ó, vale só te falar uma situaçãozinha para você não dar mole quando o assunto é gás. É que toda mistura gasosa é homogênea. Toda mistura gasosa é homogênea. Não dá mole para isso não. Tudo bem? Fio, light. Então tá, então já entendi que a solução pode ser sólida, líquida ou gasosa. Sólida, exemplo, liga metálica. Líquida, bebidas em geral. Gasosa, como exemplo, pode ser o ar atmosférico. Aí tu fala, pô, fio, demorou, mandei bem. E só que calma aí. Tem solução líquida que ela pode ser não aquosa ou pode ser aquosa. Quando a solução é não aquosa, a questão informa, tá? A questão sempre informa. Então não dá mole. A questão vai te falar se a solução está em tetracloreto de carbono, seja no que for, ela vai te informar. Tá bom. E se ela for aquosa, fio? Aí aqui tem um cuidadozinho que eu quero que você tenha. Sendo aquosa, ela pode ser molecular ou pode ser iônica / eletrolítica. Bom, o que é isso? O que é molecular primeiro? Vou dar um exemplo para você. Água mais açúcar, C12H22O11. Uma solução molecular. Light? Pô, fio, uma solução, então, iônica. Bom, água mais sal de cozinha. Ou até água, bodega, mais ácido clorídrico. Aí tu fala, fio, calma aí, viajei. Ácido clorídrico não é molecular? Seria, mas o ácido em solução aquosa sofre o quê? Ionização. Se ioniza, forma uma solução eletrolítica. Tudo bem? Ou seja, você tem íons em solução. E aí tem a parada maneira. Quando eu falo de iônica ou eletrolítica, eu tenho que lembrar que essa solução aquosa conduz corrente elétrica. E essa parte de solução molecular não conduz porque não tem íons livres. É algo bom de você lembrar. Fio, já foi dado isso lá atrás. Perfeito, eu sei que já foi dado, mas vale a pena lembrar que solução iônica ou eletrolítica conduzem corrente e solução molecular não conduz corrente elétrica. Tudo bem? Aí tu fala, pô, fio, maneiro, maneiro. Só que eu tô vendo aqui você misturando as coisas, tal, pá, tá. Só que aí, essas misturas todas de soluto e solvente, elas têm algum limite? Depende. As que não têm limite, você fala que elas nem são solúveis, elas são miscíveis. Cara, ser miscível é não ter limite na solubilidade. Por exemplo, água e álcool. Cara, água e álcool é uma mistura que dá tão certo, que você tem situações em que você tem por exemplo, uma bebida que tem 5% de álcool só um pouquinho. Aí tu fala, pô, show, dá para solubilizar 5%. Só que, cara, você tem álcool que a gente fala que são 96%. Ou seja, tem 96% de álcool e 4% de água. Ainda assim, a mistura é homogênea. Vê que não tem limite? Esse ato de não ter limite nós chamamos de ser miscível. O nome disso é miscibilidade. Tudo bem? Fio, tudo bem. No nosso caso, a brincadeira de hoje não é falar sobre coisas miscíveis. É falar sobre coisas que são solúveis, sim, mas tem um limite. E, fio, essa solubilidade, então, vai depender de quê? Bom, escrevi aqui, ó. Essa solubilidade, inicialmente, depende da nossa quantidade padrão de solvente. Quantidade padrão essa, que são 100 gramas. Tudo bem? Geralmente, nosso solvente é a água. Tudo bem? A temperatura, que é a questão que define, e o soluto, ou seja, a natureza do soluto, e também a quantidade a ser determinada, ou seja, qual o máximo capaz de se ter ali. Tudo bem? Pensa comigo. Fio, entendi, mas temperatura e soluto, o que tem esses dois caras? Esses dois juntos, lógico, dependendo da temperatura, da natureza do soluto, da quantidade, vão determinar o que nós chamamos de coeficiente de solubilidade.
Fio, o que é coeficiente de solubilidade? Ficou feio aqui, né, Rafa? Ficou muito apertadinho aqui, ó. O Rafa me olha ali, gente, ele fica alucinado. Ele fala, não, não, não. Ok, ó. Solubilidade. Pronto, Rafinha. Fica feliz comigo. Isso. Aí, o que é o coeficiente de solubilidade, fio? Então, ó. Quantidade máxima de soluto capaz de se dissolver em 100 gramas de água a uma determinada temperatura. Tudo bem? Fio, dá um exemplo aí. Coloquei aqui, ó. Coeficiente de solubilidade, vamos chamar de CS, tudo bem? Coeficiente de solubilidade de X a 20 graus Celsius é igual a 20 gramas a cada 100 gramas de água. Fio, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, se eu tiver 100 gramas de água a 20 graus Celsius, qual é o máximo, qual é a quantidade máxima de X, fio, que eu consigo solubilizar? 20. Tudo bem. No meu primeiro exemplo, eu coloquei 100 gramas de água nas mesmas condições e o cara colocou 19 gramas de X. Eu te pergunto, 19 gramas de X, fio, atingiu o máximo, atingiu o topo, a quantidade limite? Não, não. Se você não atingiu a quantidade limite, você chama essa solução de uma solução insaturada. Solução insaturada. Por quê? A massa colocada é menor do que o que caberia segundo o coeficiente de solubilidade. Quanto caberia, fio? 20 gramas em 100 gramas de água. Quanto ele está colocando? 19 gramas em 100 gramas de água. Ou seja, caberia mais 1 grama, concorda? Show! Então, se eu não cheguei no limite, eu não cheguei na saturação, é porque minha solução é insaturada. Foi? Tudo bem. Vem pra cá. Aí aqui eu coloquei um recipiente com 100 gramas de água e coloquei aqui, ó, tá bom? Então agora ele foi colocado, né, foi adicionado a ele 20 gramas de X. Cara, se foram 20 gramas de X, você concorda que 20 gramas de X é o máximo que pode ser colocado em 100 gramas de água? Sim, sim. Se é o máximo, ele alcançou o topo, ele alcançou a saturação. Então, nesse caso, eu tenho uma solução saturada. Tudo bem? Bom, tudo bem. Por quê? A massa adicionada do soluto é exatamente igual à massa segundo o coeficiente de solubilidade para aquela quantidade de água. Tudo bem? Show! Fio, e esse terceiro exemplo? Eu tenho aqui 100 gramas de água e foram adicionados 21 gramas de X. Caraca, se isso aqui misturar e eu só conseguir ver uma fase, ou seja, se for homogêneo, de cara, aqui será uma solução que passou da saturação, ou seja, super saturada. Tudo bem? Aí tu fala, pô, Fio, tudo bem. Só que tem um problema, cara. Quando você passa do limite, essa mistura, essa solução, ela fica instável. Então, qualquer variação de temperatura, qualquer perturbação mínima, ela se desaba. Então, ó, ela é muito instável, Fio. E se ela é instável, qualquer toque, qualquer grão, qualquer coisa faz com que ela se torne uma solução saturada, só que com aquele excesso. Você concorda que o excesso aqui é de 1 grama? Vem pra cá, ó. Vem pra cá pro fundinho. Esse excesso de 1 grama, você vem embaixo e você chama de corpo de fundo. Então, aqui embaixo, você vai ter uma parte sólida, que é 1 grama de X.
E como é que eu chamaria então, Fio, essa mistura? Olha a mudança. Como é que eu chamaria essa mistura, Fio? Que não é mais uma solução, né? No caso, real não é solução. Você tem sim uma solução saturada, mas tu tem na real, uma mistura que é heterogênea. Aí a gente, para não ficar chato, a gente, para não generalizar, chama assim, ó. É uma solução saturada com corpo de fundo. Ah, Fio, a solução é saturada por quê? Porque alcançou o limite. Aqui agora eu tenho 20 gramas de X, tudo bem? E embaixo eu tenho mais 1 grama de X, porque tem que ter 21, né? E esse 1 grama é o excesso foi pro fundo. O que é fundo é corpo de fundo, tudo bem? Ah, Fio, aqui ó, corpo de fundo. Ah, então ela agora é saturada com corpo de fundo? Exato. Essas são as classificações para a gente dar as soluções. Lógico, tudo isso de acordo com o coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima de soluto capaz de se dissolver em 100 gramas de água de uma determinada temperatura. Tudo bem? Fechou o primeiro bloco. Aqui, ó. Tá quase. A aula é mais de boa, a aula é mais tranquila. Respira, que eu vou vir para o segundo bloco. Tá bom? Rafinha, dá o print para eles, com licença. Calma aí, dá print não. Olha aqui, olha aqui, errei as cores. Não pode errar as cores. Olha aqui, ó. Ar atmosférico em vermelho. E aí sim, os exemplos dos dois. 80% de gás N2 e 20% de gás oxigênio. Lembrando que o solvente é o nitrogênio. Valeu? Print! Vai, Rafa! Bora, cremoso, chega aí. Aí, segundo bloco da nossa brincadeira. A situação é, Fio, você mostrou lá o que era saturado, insaturado, legal. E aqui? E aqui eu quero te mostrar os gráficos, cara. Porque por mais que às vezes pareça indutivo, eu não quero que você demole. Que tem algumas questões dessa no seu material, aparecem questões que envolvem gráfico no vestibular, eu não quero que você demole. Fio, então antes de mais nada, tentar aqui um gráfico. O gráfico é sempre da solubilidade em função da temperatura, tudo bem? Bom, se o cara não disser, você vai entender como solubilidade sempre gramas de soluto a cada 100 gramas de água, tudo bem? Se ele disser, tu vai lá e dá uma olhada, mas se ele não disser, você sabe o que é. Fio, e aí? Vou, sei lá, mostrar um gráfico aqui. Desse jeito. Ou seja, eu aumento a solubilidade conforme se aumenta a temperatura. O que é comum, né? Geralmente acontece isso. Você pensa, pô, se eu tenho uma solução mais aquecida, eu consigo dissolver melhor. Tipo água e açúcar. Tipo açúcar no cafezinho. Você vai lá, coloca o açúcar no limite, né? Às vezes você gosta de muito açúcar, assim como eu, e conforme o café vai esfriando, vai solubilizando menos, né? Porque quanto menor a temperatura, menos solúvel é. E aí vai sobrando o corpinho de fundo lá embaixo, tudo bem? Aí tu fala, legal. Só que aí, quando o cara às vezes te mostra um gráfico, ele pergunta assim, ó. Ele te dá 3 pontos. Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Fio, o que significam esses pontos? Significa a classificação das suas soluções. Por exemplo, entre esses 3 pontos, você tem um que está bem em cima da linha. Se está bem em cima da linha, significa que ele está no ponto máximo, que ele está na saturação. Então aqui é uma solução saturada. Saturada. Fio, se ele está abaixo do limite, então uma solução insaturada. E se ele está acima do limite, é uma solução super saturada, que é instável e pode vir a se tornar saturada com corpo de fundo, como nós vimos anteriormente, tudo bem? Só para você não dar mole. E o interessante quando eu mostro o gráfico é, a pergunta que eu te faço, será que sempre que eu esquentar, a solubilidade vai aumentar? Bom, não sei.
tem duas possibilidades. Eu posso ter uma dissolução que eu chamo de endotérmica ou exotérmica. O que significa ser endotérmica mesmo? Só para lembrar, endotérmica absorve calor. E exotérmica libera calor. Tudo bem? Tu fala, pô, legal. E aí? E aí que a endotérmica, ela aumenta a solubilidade conforme aumenta-se a temperatura. Show? Assim como eu fiz aqui de cima, subindo. Ah, eu entendi. Isso aqui eu confesso é a maior parte dos casos se encaixam nas dissoluções endotérmicas, de fato. Mas, Fio, tem dissolução que é exotérmica? Tem sim. Que vai diminuir a solubilidade com o aumento da temperatura? Tem. É importante. Isso aqui caiu na UERJ, ó. Sabia dissolução endotérmica e exotérmica? Isso aqui caiu na UERJ. Aqui, ó. Cara de bolado. Então tem que ficar bem ciente do que é isso aqui. Fio, mas me dá um exemplo do que, sei lá, de uma situação em que aconteça isso aqui. Bom, você pensa aí comigo um pouquinho. Sabe aquelas situações em que o assunto é usina nuclear? Tá bom. Qual é um dos grandes problemas da usina nuclear, Fio? Quando ela é instalada, tem um alto custo de instalação e tudo mais, mas no seu processo, quando faz a fissão, tudo mais, quebra, libera muita energia. Só que esse reator que está lá dentro, ele tem que ser resfriado, tudo bem? Bom, e uma das formas de se resfriar, que são algumas águas ali dentro, uma resfria, aí essa água que ajuda a resfriar o reator está muito aquecida, vai lá e troca energia com uma outra água, e até acontecer de chegar numa água que entra no reator, né, resfria uma terceira água e sai. Bom, se essa última água ela resfria alguma coisa ali, é porque ela é aquecida, tudo bem? Ela esquenta ao resfriar o outro. Light, quando ela sai mais quente. Se a água sai numa temperatura maior, o que acontece, Fio? Geralmente tem peixinho em torno da usina? Pô, não tem. Mas por que não tem? Porque o peixinho ficou assado com água quente? Pô, morreu? Não. É porque com o aumento da temperatura, o gás oxigênio que ali estava dissolvido, ele ganha agitação e ele sai da água, porque a solubilidade dele é muito baixa. Gases, em geral, quando você aumenta a temperatura, eles diminuem a solubilidade, porque tem um grau de liberdade muito alto, então se esquenta, ele começa a se mexer muito, se ele se mexe muito, ele tende a sair da água. A solubilidade é bem pequena. Então, quando eu falo de uma dissolução exotérmica, é geralmente para gases ou para gases em geral. Legal? Então só cuidado com isso. Falou em dissolução exotérmica, pensa nesse gráfico, endotérmica, pensa no gráfico de cima. Tudo bem? Tudo bem, Fio. Foi até aí. Tá light. Aí a situação agora é, depois que eu sei o que são os gráficos, o que é solubilidade, perceba, quando o assunto era solubilidade, era grama de soluto por 100 gramas de solvente. Sim, solvente. E aí? E aí que quando você começa a ir no mercado, a comprar coisas, a ver composição de algumas situações, você começa a perceber que, cara, algumas situações você não tem gramas de soluto por gramas de solvente. Você tem gramas de soluto por quantidade geral, ou seja, por quantidade de solução. E aí quando eu começo a entrar nesse aspecto, eu saio um pouco de solubilidade. Eu entro mais nas unidades de concentração, que é a relação entre soluto e solução. Quando eu falava de solubilidade, era soluto com solvente. Agora é soluto e solução. Tudo bem? Fio, legal. E aí? E eu coloquei aqui para você as unidades que mais aparecem inicialmente. Antes de mais nada, unidade em percentagem, aquela que fala que é porcento. Bebidas você geralmente vê, pô, isso aqui tem 5% em álcool, ou aquela ali tem 40% em álcool. O que significa isso, Fio? Significa que tem 40 de álcool em 100 de solução. Tem 5 de álcool em 100 de solução. Aqui eu trouxe para você um exemplo com 20%. Coloquei
Percentagem, ela pode ser em massa. O que é percentagem em massa? Também chamada também de percentagem mássica, tudo bem? É o percentual massa-massa. Se eu falo para você 20% massa-massa, é 20 gramas de soluto a cada 100 gramas de solução. Fio, por que 100? Gente, porque é per 100, é por cento. Se é por cento, é por 100. Se eu falo percentual em volume, fio, percentual massa-volume. Opa, massa-volume é o de baixo. Percentual volume-volume. Fio, volume-volume, 20% VV. Então, 20 ml a cada 100 ml. Poderia colocar 20 litros a cada 100 litros? Poderia colocar 20 metros cúbicos a cada 100 metros cúbicos? Sem problema algum. Ciente de que é a quantidade do cara a cada 100 dele. Ou melhor, 100 do total, que é a solução. Tudo bem? E aqui que eu costumo às vezes dar uma rateada, que é o percentual em massa-volume, que é massa por volume. E aí, fio? E aí que ó, a massa é do soluto e o volume da solução. Quando eu digo para você 20% massa por volume, 20%, 20 gramas de soluto, que é massa, em volume 100 ml de solução. E aqui você tem que ter um cuidado, ó. As unidades para você casar são sempre essas. Colocou o soluto em grama, a solução 100 ml. Colocou o soluto em quilograma, a solução 100 litros. Tudo bem? Sempre desse jeito. Não dá mole. Light? Fio? Tudo bem. Mandei bem. Isso aqui eu mando muito. Ótimo. Respira. Vem para cá. Mais uma unidade de concentração, que é a concentração comum. Bom, concentração comum é eu ter o soluto em massa, essa massa em grama, e ter o volume da solução em litro. Que aí diz que a concentração comum é grama por litro. Então, concentração comum é 20 gramas por litro. 20 gramas de soluto a cada 1 litro de solução. Ponto. Não tem caô, não tem mais mistério, é somente isso. Fio, e essa C aqui? Tá, essa aqui é uma das mais importantes real, juntamente com a concentração comum. Essa aqui e essa outra aqui. Cara, essa aqui é hard legal, porque tu vai saber muito essa. Tu vai usar essa aqui, nossa, o resto do ano, saca? Falar de cinética, química, falar de tudo, você vai usar essa parte aqui, equilíbrio químico, tudo. Você vai usar mol por litro. Que tá aqui, concentração molar, molaridade, concentração e quantidade de matéria. É sempre o soluto em mol e o volume da solução em litro. Então, isso aqui é o tal do molar. Molar é mol por litro. Tá aqui. 2 mols a cada 1 litro. 2 mols de soluto a cada 1 litro de solução. Só uma observação. Esse 2 molar aqui pode ser escrito assim, ó. 2M ou até 2 molar mesmo. Significam a mesma coisa, tudo bem? 2 mol por litro, 2 mzão ou 2 molar, é tudo igual. Do jeito que ele escrever, tu tem que entender. Tudo bem? Fio, foi. Mas como é que isso se aplica? Vou te dar o exemplo de uma questão que já apareceu. Questão do Enem, que dizia assim, você tem um cafezinho, o cafezinho tinha um volume de 50 ml, legal. E aí o cara foi lá para poder adoçar o seu cafezinho, colocou 3,42 gramas de açúcar. Açúcar essa que é sacarose. Mexeu, ficou delícia, né? Só que para transformar em uma questão de química, o cara falou assim, qual é a concentração em mol por litro de sacarose no cafezinho? Aí tu falou, pô, tá de brincadeira, né? Tu quer fazer molaridade do cafezinho? Sei que eu sou nerd, sei que eu vejo química em tudo, mas, pô, no cafezinho, deixa eu tomar meu cafezinho em paz. Mas não, vem cá. Olha como tem que ser leve. Fio, ele quer em mol por litro, né? Se é mol, é do soluto. Se é litro, é da solução. Me diz uma coisa, Fio. Quem é o soluto? O açúcar ou o cafezinho?
Fio, o açúcar. Quem é a solução? O açúcar, o cafezinho, o café. Tudo bem? Fio, ok. Só que, olha como é que a gente vai fazer. Ele quer saber o soluto em que unidade? Mol. Só que ele está me dando em quê? Em massa. Gente, ele quer em mol e está me dando em massa. Como é que eu faço isso? Você sabe tirar de massa e passar para mol? Pô, eu sei. Usando a própria massa molar. A massa molar diz que a cada 1 mol de sacarose, que é C12H22O11, nós temos 342 gramas. Tudo bem? Mas aí, ele quer mol, né? Quantos mols eu vou ter se eu utilizar no meu cafezinho 3,42 gramas de sacarose? Chamei de X1. X1 é igual a quanto, fio? 0,01 mol de C12H22O11. Tudo bem até aí? Fio, achei mol. Tudo bem. O que você está encontrando nesse momento? A quantidade em mol, que equivale a 3,42 gramas de açúcar. Tudo bem? Só que a parada é, esse açúcar aqui está em que volume de cafezinho? Em 50 ml, certo? Então tá, eu tenho 0,01 mol de açúcar em 50 ml de cafezinho, certo? Tá em 50 ml, mas ele não quer em 50 ml, ele quer em quê? Ele quer em 1 litro. 1 litro são quantos ml, fio? 1 litro são 1000 ml. Ah, tá. 1000 ml. E aí, quantos mols eu terei então em 1000 ml? Chamei de X2. X2 vai ser, olha a sagacidade, 1000 vezes 0,01, vou andar 1, 2, vou andar 3, tudo bem? Vai ficar 10 sobre 50, 10 sobre 50 é 1 sobre 5, 1 sobre 5 é 0,2 mols de sacarose a cada 1 litro de solução, ou seja, de cafezinho. Me diz aqui, o que você achou dessa questão? Pô, fio, legal, dá para desenvolver. Ótimo. Vou te trazer mais alguns outros exemplos no próximo bloco, porque aqui não tem espaço. Mas, para te dar condição de ir caminhando e mover e transitar entre as unidades de concentração. Aqui, ele me deu grama em 50 ml. Se ele pedisse na concentração comum, é grama por litro. Era só passar para 1 litro. Mas como ele pediu na molaridade, eu tive que passar de grama para mol e de 50 ml para 1 litro de solução. Tudo bem? Respira, printa, que eu estou voltando. Vamos lá, galera, vamos lá. Se liga, separei aqui mais 3 exemplos para a gente poder parar, pensar e ver, que nem a música que eu tava ouvindo agora, pare, pense e veja. E, cara, a gente fechar a nossa brincadeira, que é para você relaxar a mente e começar a abraçar, amigo. Daqui para lá é contigo, tudo bem? Vamos fechar essa ideia aqui, fio. 3 exemplos para a gente poder fechar. O primeiro exemplo foi o que caiu na UERJ. A UERJ trazia a seguinte ideia. Você tem teve um acidente e tudo mais, que tinha que colocar para o pessoal ingerir iodo na forma de iodeto de potássio, tudo bem? Ele dizia que cada pastilha tinha uma quantidade de iodo, né, que era 5×10⁻⁴ mol de iodeto de potássio, tudo bem? Aí tu já é. Só que a dose diária prescrita era de 33,2 miligramas do iodeto de potássio. Tá bom. Mas olha a pergunta, ele quer saber o volume de solução ingerida. Ou seja, essa pastilhinha, na real, ela foi dissolvida de forma a preparar 1 litro de solução.
Então, em outras palavras, na solução que o pessoal vai tomar, no xarope que foi feito, digamos assim, nós temos uma pastilha por litro de solução. Só que uma pastilha tem 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Isso aqui de iodeto de potássio, tudo bem? Aí tu fala, tá bom, filho. Só que a situação é, quanto é que a questão falou que foi ingerido? Tem que ser ingerido, né? 33,2 gramas, perdão, miligramas. Tu falou, pô, caramba, e agora? Aqui eu tenho a quantidade em mol, ali eu tenho miligrama. Para eu poder saber o volume, é interessante que eu trabalhe aqui ó, com a mesma unidade. Ou eu tiro de mol e passo para massa, ou eu tiro de massa e passo para mol. Fio, o que você prefere? Bom, antes de você fazer o cálculo, eu te aconselho a ir lá na massa molar e saber qual é a massa molar desse candango aqui. Potássio é 39, o iodo é 127, então isso vai dar 166 gramas por mol. Aí tu, opa, então deixa eu ver se eu entendi. A cada 1 mol de iodeto de potássio, eu tenho 166 gramas. Agora cabe a você. Você quer colocar o 33,2 de forma adaptada aqui, ou tu quer colocar mol aqui? Você decide. Eu prefiro colocar o 33,2 miligramas. Mas, fio, por quê? Porque eu vejo maldade em 33,2. Vou colocar aqui, ó, 33,2. Só que eu tenho que passar para grama. Então, vezes 10 a menos 3 gramas. Quantos mols isso tem? Fio, por que você fez isso? Olha a maldade. As questões têm essa maldade, tá? Quanto é que é, gente? 166 vezes 2. Cara, 166 vezes 2 vai dar 332. Então, posso trabalhar esse número aqui, ó. Em vez de 33,2, eu vou tirar a vírgula e vou transformar esse 10 a menos 3 em 10 a menos 4. Para quê? Para facilitar meu cálculo. Olha aqui. Puf, puf, 2. Então, quantos mols que tem aqui, fio? Na real, tem 2 vezes 10 a menos 4 mol de Ki. Fio, o que é isso aqui? Isso aqui é a dose que tem que ser ingerida, é a dose prescrita. Então, isso aqui ó, é o que vai ser ingerido. Isso aqui é a dose diária. Só que você concorda que está em outra unidade, eu tirei de miligrama e passei para mol. Ponto. Tudo bem? Tá bom. Mas a questão diz que, melhor, a questão pergunta o volume de solução que tem que ser ingerido e não a quantidade em mol. Essa não é a concentração da pastilha na solução? Abre essa concentração. Como é que você lê essa concentração? Bom, você lê 5 vezes 10 a menos 4 mol do soluto a cada 1 litro de solução, ou seja, a cada 1000 ml de solução, certo? Certo. A questão quer saber qual volume de solução tem que ser ingerida, ou seja, quantos mols eu tenho que ingerir? 2 vezes 10 a menos 4 mol desse cara, x2. x2 vai ser igual a quanto, fio? Olha aqui, olha a brincadeira, puf, puf. Ah, então tá. Aí, 2 vezes 1000, 2000. 2000 sobre 5, 400 o quê? ml de solução. Se eu fiz conta certa, é isso aí. Deixa eu ver. É isso. Ah, então cada pessoa tem que ingerir 400 ml de solução, fio? Sim, para poder alcançar a dose diária, que é de 2,10 - 4 mol, que é a mesma coisa que 33,2 miligramas da pastilha. Tudo bem? Fio? Entendi, entendi. Até aqui, light. Vamos então dar mais um passo. Próxima questão que eu separei para a gente poder dar uma olhada é essa aqui, ó, que tem um assunto densidade. Cara, densidade vai ser um pouco diferente, tem que interpretar bem, tá? Olha o caso dessa questão. Ele quer saber a concentração de HCl em mol por litro. Só que ele falou que a concentração em massa é 36,5%. Tá.
E a densidade é 1,2 kg por litro. Fio, e agora? E agora que eu tenho que lembrar que, se ele falou em mol, mol obrigatoriamente é dissoluto. E quem é o meu soluto, fio? HCl. Tudo bem? E se ele fala em volume, eu tenho que saber que isso aqui é solução. Foi? Fio, e densidade? Aí tem o perigo da densidade. Tem duas situações. Eu posso ter uma substância pura, que só tem a mesma molécula ali dentro, e aí quando a densidade é a massa dela sobre o volume dela, ou eu posso ter uma solução, que é o nosso caso da aula, que é a massa de todo mundo pelo volume de todo mundo. Então, a massa de todo mundo pelo volume de todo mundo. Em outras palavras, essa massa aqui não é do soluto. Essa é a massa da solução. E esse volume, fio? Também da solução. Cacetada? É. Olha a ideia, fio. Olha a ideia. Quando eu falo que o nosso percentual é 36,5% massa-massa, é a massa geral, concorda? Tá bom. Vem cá, a gente não quer em mol, eu tenho que tirar de percentual e passar para mol. Tudo bem? Só que, pensa comigo, eu tenho 36,5 gramas de HCl a cada 100 gramas de solução. Tudo bem? Só que você quer saber a quanto de solução? A 1 litro, cara. 1 litro. Só que aí, 1 litro de solução tem qual massa? Lê, 1,2 kg a cada litro. Ou seja, a cada 1 litro eu tenho 1,2 kg. Então, se eu tiver 1,2 quilos, ou seja, 1.200 gramas de solução, quanto é que eu tenho de HCl? X1. X1 vai ser igual a quanto? 12 vezes 36,5. Não faz essa conta, não. Tudo bem? Vou repetir o que eu fiz. Olha só, eu peguei o cara, eu quero mol por litro de solução. Só que 1 litro de solução tem que massa? 1,2. Por quê? Lê a densidade. A cada 1,2 kg eu tenho 1 litro de solução. Então, em 1 litro de solução tem 1,2 quilos. Coloquei aqui. Por quê? Quando você lê esse cara, você sabe que tem 36,5 gramas de soluto, que é HCl, a cada 100 gramas de solução. O segundo sempre é a solução. A solução ficou feia pra caramba. Ah, fio, então tá. Nessa sagacidade aqui, tu fala, mas eu não quero em 100 de solução. Nesse caso, eu queria em 1 litro, e 1 litro equivale a 1.200 gramas. Descobri X1. Só que tá em massa. Eu não quero em massa, eu quero em mol. Tá bom. Mol eu sei passar. Tirar de grama e passar para mol. Fui na tabela e vi que 1 mol de HCl tem sempre 36,5 gramas. Fio, e se eu tiver 36,5 vezes 12 gramas? X2. X2 é igual a 12 mol de HCl. Agora, você concorda que está em 1 litro de solução? Sim ou não? Fio, sim. Por que sim? Porque eu concordo que está em 1.200 gramas de solução. E em 1.200 gramas de solução eu tenho 1 litro. Foi, gente? Ficou confuso? Tudo bem essa parada? Respirou então. Tá bom, entendi isso aqui. Aí, para fechar, essa última aqui que vai falar sobre ppm. O que é ppm, fio? Parte por milhão. Cara, bagulho feio. Mais ou menos. Parte por milhão é a quantidade de soluto em 1 milhão de partes de solução. Em outras palavras, pode ser 1 grama de soluto
em 1 milhão de gramas de solução. Pode ser uma parte a cada 1 milhão de partes. Acabou. Isso é parte por milhão. Acabou. Fio, então eu poderia chamar percentual de parte por 100? Cara, é isso. É isso. É a quantidade de partes a cada 1 milhão de partes. Isso aqui seria 1 ppm. Tudo bem? E aí? E aí que a questão ela é mais sagaz. Ela fala assim, ó, a concentração de magnésio no lago é 4×10 a menos 4 mol por litro. A densidade é de 1 grama por ml. O que é isso em ppm? Cara, ppm a gente usa sempre que a concentração é bem pequena. Acontece muito para gases, para saber poluente. A concentração é bem baixinha, os valores são muito pequenos. Por isso parte por milhão. Para a gente conseguir um valor mais expressivo, um pouco maior, tudo bem? E aí, Fio, como é que eu faço para trabalhar parte por milhão? Cara, Felipe, eu gosto de sempre colocar na mesma unidade. Grama e grama, por exemplo. Litro e litro, tudo bem? Como o nosso assunto é magnésio, eu vou fazer tudo em grama, tudo em grama, tudo em grama. Então eu vou pegar essa quantidade em mol e vou querer passar para grama. Vou pegar esse volume e vou querer passar para grama, tudo bem? Então tá, vamos lá. Primeiro passo, eu vou passar de mol para grama. Tudo bem? Tá bom. Como é que eu vou fazer isso, Fio? Vou na tabela. Vou ver que 1 mol de magnésio, aí, deve estar aí 24,3 gramas, 24 gramas. Eu vou arredondar para facilitar o cálculo, tá? Vou colocar aqui, ó, 25 gramas, para a gente achar algo mais fácil de fazer conta e chegar mais próximo, tudo bem? Então, 1 mol tem 25 gramas. Fio, só que ele diz que eu tenho 4×10 a menos 4 mol. Isso é que massa? X. Bom, X vai ser igual a 4 vezes 25, 100. Vezes 10 a menos 4 é 1 vezes 10 a menos 2 gramas de magnésio. Tudo bem até aí? Então, no momento, como é que eu posso ler essa nossa concentração? Vê se você concorda que pode ser lido assim. Em vez de 4×10 a menos 4, no lugar de 4×10 a menos 4, eu vou escrever a grama, cara, porque é a mesma coisa. Em vez de 4×10 a menos 4, eu posso escrever 1×10 a menos 2 gramas de magnésio, né? A cada litro de solução. Tudo bem? Só que olha só, para ppm, você não quer saber litro de solução. Você quer saber primeiro em grama e depois em 1 milhão. Ah, então tá. Olha a sagacidade. 1 grama é igual a 1 ml, certo? Certo. Se 1 grama é 1 ml, se eu tiver 2 ml, eu tenho 2 gramas. Se eu tiver 5 ml, eu tenho 5 gramas. Se eu tiver 1000 ml, eu tenho 1000 gramas. Fio, volta. Eu volto. Se eu tiver 1 grama, eu tenho 1 ml. Se tiver 10 gramas, 10 ml. Se eu tiver 1000 gramas, eu tenho 1000 ml. E 1000 ml é 1 litro, pô. Então, aqui eu vou substituir para passar para a mesma unidade. Olha o que está se transformando isso aqui. Isso aqui no momento é 1 vezes 10 a menos 2 gramas de magnésio a cada 1000 gramas de solução. Tudo bem? Só que, cara, você não quer saber a cada 1000 gramas de solução. Você quer saber parte por milhão. Então, você quer saber em quantidade de magnésio a cada 1 milhão de gramas de solução. Olha o que eu vou fazer aqui no preto. 1×10 a menos 2 gramas de magnésio a cada 10 ao cubo gramas de solução. Ok? Mas e a cada 10 a sexta gramas de solução? Qual é a massa de magnésio? X2. X2 vai ser... Esse 10 ao cubo sai, esse 6 vira 3. 10 ao cubo vezes 10 a menos 2 dá 10. 10. Olha o que é esse 10. São 10 gramas de magnésio a cada 1 milhão de gramas de solução.
Concorda com isso? Sim ou não? Cara, se você concorda com isso, você chega à conclusão que isso aqui, ó, vou rasgar a linha aqui. Isso aqui pode ser chamado de 10 partes por milhão. 10 ppm. Foi? Cara, foi. Agora é curtição. Agora é tu relaxar, fazer questão loucamente. Porque o que vai mandar nesse módulo é a interpretação. Você precisa fazer com muito cuidado, tendo total certeza do que você está lendo. Tudo bem? Bom, é isso então. Grande abraço para vocês. Até uma próxima. Rafão, último print para a galera. Vai lá, ao som de A Bússola.